Yom Ramen Hum. A caixinha misteriosa do destino de todos nós vai-se abrindo dia após dia e deixando de evolar-se as suas forças subtis que vão modelar e influenciar e inspirar a nossa alma a caminhar em cada dia e assim em toda uma vida. Somos todos peregrinos de um Dharma ou dever diferente de um para o outro, mas que a todos apela e chama e que cumprimos bem ou mal. Esse Dharma do aperfeiçoamento, do amor, da sabedoria. Alguns seres sentaram-se em meditação e tentaram realizar mais o autoconhecimento. Quem sou? Para onde vou? Que relações há entre o meu corpo e a minha alma e o meu espírito, e o corpo e a alma e o espírito dos outros seres e da natureza? E por vezes emigram, partem para o estrangeiro, adaptam-se aos usos e costumes, abandonam as suas amarras e florescem noutras dimensões. Entre nós, um desses peregrinos do conhecimento foi Venceslau de Moraes, tal como foi também quem lhe dedicou um livrinho exatamente denominado O Peregrino, e que foi Armando Martins Janeira. Este livrinho, nesta sua edição minúscula de 57 páginas, de pequena dimensão, que foi complementada por uma edição oceânica realizada no Japão, da mesma obra, mas enriquecida iconograficamente, partilha as suas interrogações e apreciações sobre o caminho que Venceslau de Moraes realizou tanto interiormente como exteriormente. Ou seja, reconhecendo que foi ele o primeiro a bater a barreira do Ocidente e do Oriente em relação ao Japão, Armando Martins Janeira, valorizando bastante essa sua capacidade de admiração e afeto pelo povo japonês, pelas suas tradições, usos, costumes, alma, admira-se como é que ele conseguiu entrar nessa solidão em busca de um desconhecido que o atraía e que, de algum modo, teria sentido no budismo uma capacidade
de, atingindo esse vazio, esse desprendimento, essa não posse, teria atingido o máximo de amor pelos seres humanos e pelas coisas. É certo que o nosso querido amigo Venceslau de Moraes cultivou uma relação boa com o budismo, com o shintoísmo, indo frequentemente aos seus templos e santuários ou conversando com os seus monges ou sacerdotes. Contudo, de modo algum se converteu, ainda que se tenha sido enterrado segundo os preceitos, ou cremado, aliás, segundo os preceitos do budismo. E anos mais tarde tenha sido também recebido pelo ritualismo e sacerdócio do shintoísmo. Contudo, há que reconhecer que Venceslau de Moraes, ainda que não tente consciência de que era um espírito individual, completamente individualizado e que de forma alguma se dissolveria nas partículas do éter que o constituiriam, nem num nada, mas como espírito individual avançaria no além. Isso aconteceu pouco depois de ter morrido, e nós hoje em dia devemos considerá-lo como um mestre da sabedoria e da união do Ocidente e do Oriente, tendo deixado nas suas obras muitas intuições dessa sua capacidade muito forte de empatia com o universo, com as coisas, com os seres, com os animais, com a natureza, com os seres humanos. Essa capacidade de ser um com elas vai lhe permitir ter bastantes experiências ou vivências espirituais e bastantes intuições. Armando Martins Janeira reconhece essa comunhão com a alma da criação que Venceslau tem e que ele próprio também sente algumas vezes, e podemos então considerar que estes dois escritores portugueses que atingiram uma grande comunhão com o Japão e o Oriente foram, de facto, místicos, seres que cultivaram o misté, o silêncio receptivo ao espírito. Silenciaram-se em longos momentos de contemplação da natureza ou de observação da sua respiração e do seu pensamento e se abriram às forças do cosmos ou mesmo às forças do espírito neles e às bênçãos divinas que lhes pudessem chegar, seja por anjos, seja por os kamis ou entidades celestiais do Shinto ou pelos Budas e Bodhisattvas. Esta união entre o Ocidente e o Oriente, este universalismo que estes seres viveram, é tipicamente da alma portuguesa e todos nós devemos realizar e estar, portanto, mais abertos à unidade das religiões e dos povos e não nos deixarmos envolver nem manipular por todo o tipo de imperialismo e nacionalismo, e europeísmo e norte-americanismo que constantemente tem à sua custa provocado tanto sofrimento no mundo. Compete-nos meditar, realizar mais o espírito e a unidade espiritual, mas também manifestar com coragem a verdade face a todos esses que estimulam a guerra, os medos e tanto desperdiçam da riqueza da humanidade, egoisticamente ou apenas em armamentos. Possa, pois,
este livrinho pequeno e extremamente aberto, pois foi realizado quando se comemorou o nascimento dos 100 anos de Venceslau de Moraes, com cerimónias shintoístas e budistas a que Armando Martins Janot participou e nas quais sentiu essa ora alegria do Shinto, ora a gravidade do budismo, como duas formas de representar a natureza nos seus aspectos alegres e sofredores e que nós devemos conseguir vivenciar com estoicismo e com sobriedade, pois são naturais. E assim nos aperfeiçoarmos, nos purificarmos e desabrocharmos qual fênix ou qual borboleta que renasce do seu casulo. Esta imagem de Venceslau de Moraes em meditação é, pois, um desafio a que nós saibamos meditar nesta abertura do coração à unidade com o divino, com o amor e a sua sabedoria que perpassa o universo, o Espírito Santo da tradição ocidental, a anima mundi dos gregos, o campo unificado de energia de consciência e, portanto, atingirmos uma identificação maior com o nosso espírito e com o espírito dos outros, centelhas, partículas emanadas da mesma fonte primordial divina que invocamos, que neste momento se afirme mais em nós e no mundo, seja mais acolhida e recebida, transfigurando-nos, intensificando a presença do Espírito vivo em todo o nosso corpo e alma, para que demos testemunho da sua luz e do seu amor e da sua sabedoria. Temos graças então a Armando Martins Janeira e Venceslau de Moraes, dois grandes mestres e artesãos da unidade entre o Oriente e o Ocidente, da religião universal, a religião do amor e do culto da presença divina no coração de cada ser, e que Deus pode ser adorado por qualquer caminho, desde que seja trilhado com fé, amor, sinceridade, e Deus se revelará de acordo com a fé e a aspiração e a concepção de cada um. Possa esta religião universal da religação do ser ao Espírito e à divindade desenvolver-se mais. Om, Amém. Temos graças e comunguemos em luz e amor com Armando Martins Janeira, com Venceslau de Moraes. Om, Amém. Om. Mujo, Hayo, Shinto, Kaji. Yom. Reentremos na nossa pequena caverna ou caixa ou coração e saibamos meditar e intuir mais o espírito e a unidade fraterna e amorosa dos seres. Om, Amém, Om. Temos graças.